Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Jó, capítulo 31, versículo 1. No mundo moderno, pensamentos de cunho sexual são constantes na mente da maioria das pessoas. Estas pessoas afetadas, porém, pensam que estes pensamentos são naturais, sendo gerados a partir de uma paixão racional. Elas visualizam, imaginam cenários e agem de acordo com estas ilusões. Entretanto, a promiscuidade não surge no nosso espírito. Nossa essência é apenas o segundo alvo da imoralidade. Jó, o profeta que protagoniza o livro de Jó do Antigo Testamento, reconhecia a influência negativa da imoralidade sexual. Ele percebeu que ela sempre se iniciava nos olhares perversos direcionados às mulheres. Ao olhar para uma mulher com a perspectiva da luxúria, nossa mente começa a gerar pensamentos depravados, que consequentemente nos induzem ao pecado. Entendendo isto, Jó fez um pacto com seus próprios olhos, de nunca olhar com luxúria para as moças. O rei Davi, no entanto, foi um dos que não conseguiu fazer este tipo de aliança com seus próprios olhos, por vezes caindo no pecado. Vários alertas sobre os efeitos da imoralidade sexuais são expressos na Bíblia, porém estes ensinamentos estão se distanciando da consciência de grande parte das pessoas. Aqueles que se consideram cristãos também estão incluídos nesta luta. Observe um destes apontamentos na Bíblia. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Provérbios 6:32. Enxergue que esta é uma evidência de que os pecados possuem níveis diferentes, com base no nível da transgressão. Sim, no fim, todo pecado leva à perdição da alma, mas eles ainda demonstram variações entre si. Aquilo que externamos pode não nos afetar de imediato, porém, cada pecado fere nosso espírito. Vemos vários versículos bíblicos relatando que aquele que é adúltero destrói sua própria alma. Isto é uma nuance mais obscura concernente ao problema da imoralidade. Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Provérbios, capítulo 9, versículo 16 a 17. Neste excerto, a moça cita um dizer que é conhecido, mas que não é uma verdade completa. É uma meia-verdade, e todos nós sabemos que uma meia-verdade é uma mentira. Vendo de forma estrita, o que entendemos com este versículo é que o ato sexual daquele que é um adúltero é mais prazeroso do que o sexo entre um marido e uma esposa fiel. Antes de continuarmos com a reflexão, considere apoiar o canal com seu like e inscrição. Além disso, na descrição deixamos um link onde recebemos doações. Sua mera atenção já é muito gratificante para nós. Agora, vamos seguir com o vídeo. Sejamos honestos, o prazer se manifesta no pecado. Indivíduos não pecam porque isso os machuca. Não, eles pecam porque eles sentem prazer no pecado. No entanto, o agrado existente no prazer de pecar é imoral, e é este tipo de gratificação mundana, proveniente do pecado, que é tão criticada no decorrer da Bíblia. Há algum fascínio na excitação, independência, camaradagem e prazer em quebrar o comando de Deus e o conselho de sua sabedoria. O pecado tem seus prazeres por um tempo. O versículo seguinte, no entanto, revela a total verdade por trás do prazer ilícito. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Provérbios 9:18. Imoralidade sexual é algo com que não devemos brincar. Um fenômeno vigente da imoralidade sexual
que permeia no mundo é a pornografia. Este é um problema sério que deve ser abordado por todos os que sabem de sua existência. Você verá muitas pessoas que não olham para o sexo oposto com luxúria, mas que assistem pornografia no canto de sua casa. Algumas pessoas pregarão contra, olhando para o sexo oposto com luxúria, mas os mesmos não conseguem parar de assistir pornografia no canto de sua casa. O problema que a pornografia traz vai muito além do que a simples perca de energia. Ele afeta a pessoa psicologicamente. De acordo com estatísticas, se sabe que 35% de todos os downloads da internet estão relacionados à pornografia. Estudos americanos, com aproximadamente 1.300 entrevistados, tiveram 70% de resposta positiva para o consumo de conteúdo adulto. A média de idade dos entrevistados era de 13 anos. A maioria dos jovens permanecem neutros na discussão deste tópico. Isto que digo aqui não é para julgar ninguém. Não estamos compartilhando isto com a intenção de criticar as pessoas que sofrem diariamente com este vício. Estamos apenas tentando provocar o acendimento de uma centelha no seu espírito. Este vício não é algo que você deve aceitar como parte de sua vida. Jó fez um pacto com seus olhos para não olhar com luxúria para as mulheres. Por que você não deveria, ao menos, tentar fazer o mesmo para não assistir conteúdos adultos? Muitas pessoas perderam a capacidade de se conectar verdadeiramente com os outros por causa desse vício. Muitas sofrem e se encontram presas em um ciclo de autodesprezo, pois no fundo sabem que seus hábitos as estão prejudicando. Mas o que acontece no plano invisível quando a pornografia se transforma em um vício? A realidade nua e crua é que ela constrói uma prisão mental e espiritual. Uma vez que essa corrente se forma, não basta apenas querer se libertar. Há forças que tentam mantê-lo preso. Isso explica por que tantas pessoas passam décadas lutando contra esse mesmo pecado, incapazes de escapar. Com poucos cliques, qualquer um pode mergulhar em um oceano de estímulos sexuais infinitos. E quanto mais alguém se entrega a esse mundo, mais profundas se tornam as amarras dessa prisão, tornando a libertação cada vez mais difícil. Há uma história sobre um jovem que procurou um pastor em busca de ajuda. Ele se aproximou aflito e disse: "Pastor, por favor, ore por mim." O pastor, atento, perguntou qual era o problema. Com os olhos cheios de angústia, ele explicou que sempre que tentava orar, imagens obscenas inundavam sua mente. Ele se sentia contaminado, incapaz de se conectar com Deus. Era como se um muro invisível tivesse sido erguido entre ele e o Criador. Suas lágrimas demonstravam o desespero de alguém que queria mudar, mas se sentia impotente. O pastor então compartilhou com ele um versículo poderoso, Isaías 59, versículo 1 a 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O grande problema dessa prisão mental é que ela nunca vem sozinha. Quando a luxúria se torna uma barreira na vida de alguém, ela conduz frequentemente a um novo aprisionamento, a fornicação. Essa prática, quando repetida sem controle, pode evoluir gradualmente para algo mais destrutivo, como a infidelidade. Um vício nunca caminha sozinho. Ele sempre convida outros para reforçar sua dominação. Quando a luxúria se instala no coração das pessoas, ela corrompe sua razão, fazendo com que ajam de forma impulsiva e irracional.
Deixe que estas palavras sirvam como um alerta contra os perigos da luxúria. Essa batalha é constante, não importa a idade, a condição ou o estado civil. Se você tem 16 anos, precisa aprender a combatê-la. Se tem 60, a luta continua. Se é solteiro e acredita que a luxúria desaparecerá no casamento, está se iludindo. O combate contra a luxúria é visceral em todas as fases da vida. Ela leva as pessoas a um abismo tão profundo que, quando percebem, já estão completamente perdidas. A luxúria desenfreada pode arrastá-lo a um ponto onde você se questiona: como cheguei até aqui? Digo isso com conhecimento de causa, pois já testemunhei seus estragos. Já vi pessoas que nunca tiveram a intenção de construir uma vida juntos se tornarem pais, tudo por conta de um ato sexual irresponsável. Vi pessoas permanecerem presas em relacionamentos sem futuro, incapazes de romper porque estavam amarradas pelo desejo físico, sem considerar o propósito real de um compromisso verdadeiro. Algo que as pessoas fazem de errado é responsabilizar apenas demônios. Sim, a luxúria pode ser vista como uma manifestação demoníaca. Porém, a nossa indiferença com relação à grandiosidade do problema contribui com este mal. Por que você acha que Jó fez uma aliança com seus olhos? O conceito de aliança ou convênio é de origem latina, convenire, que significa para vir com. Pressupõe duas partes que se reúnem para fazer um contrato, concordando com promessas e responsabilidades. Jó estava de acordo com seus olhos para saber o que ele poderia olhar. Em 2 Samuel 11, 1-2 é dito: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Este olhar induziu Davi a diversas transgressões. Os olhos captam. O cérebro, então, começa a processar, fazendo você pensar naquilo o tempo todo. Quando você comete o pecado sexual, você não está pecando contra outras pessoas. Você está pecando contra o seu corpo. Você está destruindo sua própria vida. 1 Coríntios 6,18 diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Fuja de toda forma de pecado sexual e de toda fonte do pecado sexual. Comece a reter suas energias sexuais e as direcione para fins mais transcendentes, que trarão completude genuína. A continência com relação ao tema da fidelidade é algo que devemos discutir consigo mesmo a todo momento. É uma luta diária que ocorre dentro de nosso campo mental. Siga lutando, mesmo após quedas, pois cada novo dia é uma nova chance de ser melhor. Deixe seu like caso você tenha gostado do vídeo. Considere apoiar o canal com uma doação no link da descrição. Agradeço pela sua atenção.